Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo de número 15. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Vamos orar. Pai, abençoa mais uma vez os meus lábios, para transmitir com fidelidade o recado desse texto tão impressionante. E abençoa o teu povo para que entenda, não argumentações humanas, mas sim a própria eloquência do texto por si só, para que o teu Espírito produza isto. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho que todo mundo aqui tem momentos marcantes na vida, não tem? Há momentos marcantes. E o tema da mensagem de hoje é momentos que marcam a vida para sempre. Todo mundo aqui tem esses momentos. Momentos marcantes para o bem, momentos marcantes, às vezes dolorosos também, não é? Mas hoje eu quero falar só de coisa boa. Momentos que marcam a vida para sempre. Alguns a gente tem data, não é? Alguns a gente tem data. Por exemplo, 16 de novembro é uma data marcante, especial. Pelo menos para mim. Foi o dia que eu nasci. Então, minha mãe deve ter ficado muito contente nesse dia. Foi o primeiro neto da família toda. Ok. Mas vocês não precisam lembrar disso. Mas eu tenho certeza que do seu aniversário você lembra. Um ano marcante para a minha vida, 74. Foi o ano em que tudo de bom aconteceu comigo. Tudo que você possa imaginar. As coisas mais marcantes da minha vida aconteceram em 1974. Logo no dia 20, a conversão, 20 de janeiro. Depois, dia 7 de agosto, eu comecei a namorar com a Shirley. Aí ficou tudo mais fácil, não é? Aí depois veio 79. Foi o ano do casamento, o ano da ordenação. Bom, todo mundo tem marcas, datas, pessoas. E o que eu vou ler agora revela que às vezes um momento marcante é adiado por falta de gratidão, por falta de alguém lembrar e de mostrar que foi valioso aquele momento. Esse livro, eu tenho alguns deles, são livros interessantes, histórias para o coração, são várias obras, e todas elas contando episódios de pessoas comuns, pessoas históricas, pessoas da vida, pessoas de todos os cantos, mas histórias que atingem o coração porque são reais, são verdadeiras. E eu vou contar a história de um professor da Universidade de Boston,
chamado William Steiger. Ele deve ter agora mais ou menos 56 anos. E ele, um certo dia, começou a fazer algo que ele havia se esquecido. Ele é professor até hoje, catedrático, muito famoso nos Estados Unidos, e um homem respeitado particularmente na Universidade de Boston. Um certo dia, ele pensou em algo que ele havia esquecido. Quem marcou minha vida? Que pessoas me ajudaram a chegar onde eu cheguei? E aí então ele lembrou que uma dessas pessoas tinha sido uma professora primária, uma professora que incentivou ele a ler, principalmente a ler poemas, a ler os clássicos. E ele então, apesar de ser um catedrático de outra área, lembrou daquela velha professora e resolveu fazer algo inusitado: começar a escrever cartas para pessoas que ele nunca tinha agradecido. E ele escreveu essa carta para a professora. E não é que ela respondeu? Olha só o que a professora respondeu para William Steiger: meu querido Williamzinho, seria incapaz de lhe dizer quanto sua carta foi importante para mim. Deixa eu só virar aqui por causa do ventilador aqui. Acho que não, tá bom, deixa lá. Seria incapaz de lhe dizer quanto sua carta foi importante para mim. Já tenho quase 90 anos, moro sozinha, em um pequeno quarto, e eu mesma faço a minha comida. Sou uma retardatária, estou aqui ainda, vamos dizer assim, promoção de Deus na terra, como uma última folha do outono que custa cair. Talvez você fique surpreso de saber que eu fui professora por mais de 50 anos, e a sua carta foi o primeiro e único reconhecimento que eu recebi em toda a minha carreira. Ela chegou em uma triste manhã de inverno e me alegrou sobremaneira, algo que não acontecia havia anos. Depois o articulista diz: embora o professor não fosse chorão com facilidade, molhou aquela carta com as suas lágrimas. Aquela era uma das pessoas do seu passado a quem ele nunca agradecera. Naquele momento, o professor fez diferença na vida daquela professora. Por causa de cartas assim, que falam da gratidão, Madre Teresa de Calcutá escreveu a seguinte frase: palavras gentis podem ser breves e fáceis de dizer, mas o seu eco é verdadeiramente eterno. Momentos que marcam a vida para sempre. Que Deus tenha misericórdia de nosso momento aqui hoje, porque exatamente nesse momento, o bloco, não o bloco da aliança que está aqui dentro, né? Mas um outro bloco vai passar aí na frente. Mas de qualquer maneira, eu proponho que os irmãos ouçam essa passagem e quais são as horas, os momentos que aparecem aqui nesse texto, que marcaram a vida de Paulo e marcam a nossa vida para sempre também. O primeiro momento é o momento da gratidão. Olha o que Paulo fala no verso 8. Primeiramente eu dou graças a meu Deus, mediante Jesus, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Que coisa boa, irmãos. Só um parênteses, está precisando do ventilador, não é isso? Então, por favor, Rodrigo, liga o ventilador. Era só o vento aqui, mas pode ligar menos esses dois. O restante você pode ligar, senão depois eu vou ser linchado lá na porta e complica, né? Momentos que marcam a vida para sempre. O primeiro, um momento de gratidão. Olha o que Paulo fala: eu dou graças a Deus através de Jesus no tocante a todos vós. Dá uma olhada na história sua na igreja, na história sua no evangelho, na história sua com família. Você tem guardado tempo para dizer: Senhor, eu dou graças a Deus, eu dou graças
pela pessoa que me ensinou as primeiras letras na escola dominical. Eu dou graças por aquele velho pastor. Eu dou graças, enfim, por todas as etapas que eu cresci na tua presença, na tua igreja. Paulo está dizendo: em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Sabe o que é triste, irmãos? A igreja tem muitos críticos. Os líderes têm muitos críticos, os crentes têm muitos críticos, mas quantas coisas lindas e maravilhosas, pela graça de Jesus, pessoas já fizeram e abençoaram milhões e milhões de vidas. Quantos sacrifícios, quantas pessoas que se doaram, quantas pessoas que oraram, que suportaram, que perdoaram. Quantas, irmãos, quantas? Por isso que Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus em tudo que lembro de vocês. E olha, Paulo não conhecia os romanos, ele nunca tinha ido para Roma, ele não conhecia nenhum membro daquelas igrejas, mas ele ouvia falar, ouvia as histórias. E esse momento de gratidão marcou tanto a vida de Paulo, que em todas as cartas ele sempre agradece alguma coisa. E numa delas, em 1 Tessalonicenses, ele fala que nós devemos sempre agradecer a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Por isso, um momento que marca a nossa vida, como a história que eu contei, é quando você aprende a ser grato. Uma alma grata é como uma corda que Deus esticou, e quando ela toca, ela soa uma melodia bonita, uma melodia que encanta. E é bacana, meus irmãos, quando alguém pelo menos sabe dizer muito obrigado. Eu sou grato. E aí você deve se lembrar de alguém, de um momento, de uma pessoa, de um fato na sua vida. Por isso Paulo está dizendo: eu nunca fui aí, mas eu sou grato por aquilo que eu ouço de vocês. Irmãos, já imaginou que maravilha seria usar o Facebook só para agradecer? Só para contar fatos maravilhosos que estimulam a nobreza e a honra do ser humano? Porque hoje é tragédia. Irmãos, desculpe fazer essa crítica pública, mas eu abomino o Big Brother. Eu não sei como que cristãos... E eu já ouvi no passado gente que compra um pacote, joga dinheiro para ficar 24 horas plugado naquilo. Aquilo é um mundo cão, é pior do que Calígula, é um negócio que... E isso é para anestesiar a mente das pessoas. E as pessoas ali esquecem de tudo, pai, mãe, respeito, tudo. Mas Paulo está dizendo que um momento marcante para a vida dele foi o momento da gratidão por um povo que ele não conhecia. Agora, seria terrível a gente não agradecer daqueles que marcaram a nossa vida mesmo. Paulo agradece pessoas que ele nem conhece, pelo histórico, pela notícia que se falava já da igreja em Roma. Agora, você tem que ser grato pelas pessoas que Deus colocou na sua própria vida. Eu vou nominar só um aqui. Eu vou agradecer um presbítero que Deus já chamou há muito tempo. O nome dele é Onofre Néas Neto. O primeiro dia que eu fui pregar na minha igreja, aquilo foi terrível. E eu estava comentando com o Samuel hoje, que o primeiro sermão da minha vida foi em 1975, numa cidade chamada Salto de Itu, perto de Itu, Salto, alguma coisa assim. Um amigo me chamou logo no segundo mês de seminário para pregar. Eu falei: epa. Aí eu fui, a perna bambeou até não poder mais. E eu preguei sobre Davi. Comecei a pregar uma igrejinha de interior, aquele púlpito, aqueles irmãozinhos cantando ali com simplicidade. Eu fui no púlpito pregar, de repente saiu um molequinho espivitado de 3, 4 anos, sentou do lado do púlpito, levantava, fazia micagem para mim. Eu falei: agora eu estou perdido. De repente veio um insight na cabeça, eu olhei e falei assim: irmãos, como Deus é bom, colocou esse menino aqui para servir de ilustração para o meu sermão. O meu tamanho em relação a ele é igual ao tamanho de Golias em relação a Davi. Se eu pudesse pegar esse menino e tirá-lo daqui, eu teria força suficiente. Logo a mãe levanta e vem e leva o menino. Foi uma oportunidade, mas Deus deu aquele momento, foi marcante. Tanto é que eu me lembrei dele esses dias, 40 anos depois
momentos marcantes na vida da gente, são momentos que a gente tem que agradecer. E esse presbítero Onofre Néias Neto, no primeiro momento, nesse mesmo ano que eu fui pregar na minha igreja lotada, diferente da igreja de Salto de Itu, pouca gente, aquele momento coral subindo, e eu ali sentadinho no salão social, todo mundo já tinha subido, só faltava eu e o pastor lá, agitado, com outras preocupações, e o pobre do seminarista ali, lesado ali, quase morrendo, querendo ir embora para casa, e chega o presbítero Onofre, bate no meu ombro e falou: meu irmão, você orou, você estudou, entrega na mão de Deus, deixa que o resto Ele faz. Aquilo ali, quando eu ouvi, eu falei: é comigo mesmo, é nós, Senhor. Aí eu subi e preguei 1 Coríntios capítulo 9, sobre o atleta que corre no estádio. Até hoje eu lembro do texto, de alguns argumentos, mas aquele momento foi marcante, foi o primeiro dia que eu subi na igreja que eu cresci. Não é nada fácil estar aqui, irmãos. Eu já tive gente de igreja experimentado que chegava para mim e falava: pastor, nunca me peça para orar, porque eu tenho medo. Já tive presbítero que fala: não peça para que eu ore lá na frente, eu faça qualquer coisa, eu faço o que o senhor quiser, mas não me pede. São pessoas que você tem que aprender a respeitar, estimular, mas são momentos marcantes na vida da gente, e eu sou grato por cada pessoa que a gente não é hábil em lembrar, mas que pela misericórdia, nesse sermão, momentos marcantes na vida, que marcam a vida da gente para sempre. Um deles é um momento de gratidão, o outro é um momento de oração. O verso 9 e o verso 10, olha o que Paulo fala: porque o Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, Ele é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião de visitar-vos. Outro momento marcante da vida da gente para sempre é o momento de oração. Quantas reuniões de oração abençoadas a gente já passou? Quantos momentos era só eu e Deus? Quantos momentos era eu, Deus e uma multidão orando? Ou 2 ou 3 pessoas? Irmãos, momentos de oração são coisas a serem lembradas e cultivadas. Eu sei que oração não é a praia dos presbiterianos. O presbiteriano é bom de gabinete, é bom de sentar e abrir uma Bíblia e orar. Parece que quando é para orar, e com desenvoltura, com largueza de alma, a coisa é tão burocrática, é tão econômica, porque falta costume. Parece mais aquele marido que quando vai na casa dele, quer beber uma água, ele é tão burocrático, não tem nenhuma intimidade com a mulher, nem com ninguém, que fala: querida esposa, eu redigi um alvará de permissão para que eu possa abrir a porta daquela geladeira, colocar um copo e tirar dali um H2O, de preferência com a temperatura a tantos graus, para que eu possa beber e saciar a minha sede. Ora, vai lá e pega logo, abre a porta e pega e abre. É o que Deus quer. Entra intrepidamente no trono da graça. Irmãos, Paulo está dizendo: Deus é minha testemunha de como incessantemente eu oro por vocês. E é importante, meus irmãos, que na vida da igreja, da aliança, nós tenhamos momentos marcantes, primeiro de gratidão pelo histórico, por termos chegado até aqui, por aquilo que está sendo construído agora, por tantas pessoas que nos legaram esse momento, as que fizeram coisas muito boas pela igreja, as que atrapalharam muito a vida da igreja, mas que não enterraram e não sepultaram e não sepultarão a esperança e o sonho da igreja. Momentos de gratidão por tudo que passou, mas momentos de intercessão, momentos de oração. E Paulo diz: olha, incessantemente Deus sabe. Não é aquela pessoa que diz: olha, eu vou orar por ti. Aí a turma fala: puxa, que maravilha, está orando por mim. Vai saber se está orando ou não. Mas Paulo fala o quê? Eu chamo Deus, Ele é minha testemunha. Eu não fiz uma oração só quando ouvi falar da igreja de Roma. Eu incessantemente oro e falo: Senhor, me apresenta um momento que eu possa estar lá, que eu possa visitar aqueles irmãos. Então eu conclamo vocês, orem pela igreja. Um momento marcante na vida de uma pessoa é quando ela sente o poder da oração, quando ela percebe que não é uma reza convencional, é um momento de encontro de uma alma mortal, pecadora,
com o Deus Todo-Poderoso que intervém. Deus intervém em uma pessoa justa, santa. O poder que a oração dela tem é imenso, não dá. O diabo tem medo de gente que dobra o joelho e ora. Gente de alma nobre, pura, de grandes inteligências, ele não tem medo nenhum. Mas de gente pura e nobre e de oração, aí ele treme na base. Por isso, momento que marca a vida da gente para sempre, é um momento de intercessão. E aqui ele não está intercedendo só porque a pessoa está enferma, porque às vezes nós somos movidos a isso. Oramos com mais fervor e intensidade quando dramas violentam a paz da nossa vida. Mas temos que fazer da oração algo prazeroso, pelo simples fato de curtirmos a companhia de Deus, só por isso. Outro momento que marca a vida da gente para sempre é a motivação. É quando a gente tem aquele pique, é quando a gente tem aquele ânimo, é quando a gente tem aquela vontade de fazer coisas. Olha o verso 11 e 12. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha a motivação que Paulo tinha. Ele não só queria ver aquele povo pelo simples fato de colocar no relatório: eu, missionário dos gentios, organizei mais uma igreja. É o Maluf lá do início dos tempos. Eu que fiz essa rua, eu que fiz aquela ponte, eu que não sei o quê. Paulo não, ele está dizendo: eu quero muito estar aí, para levar e repartir com vocês algum dom, para confirmar vocês. Eu quero estar aí junto com vocês, na companhia de vocês, para confortar vocês, para receber conforto. Irmãos, nós precisamos aqui na aliança quebrar um pouco do ritmo, às vezes meramente litúrgico, porque nós precisamos do afeto, do abraço. O que vai no teu coração? O que traz você aqui? O que peso você está carregando? E que às vezes você pode entrar e sair sem que ninguém tenha nem noção. Se eu abrir o jogo, vão me olhar meio atravessado. Paulo, não, eu estou indo aí. Oro a Deus para que Ele me leve aí, porque aí eu vou confortar vocês. Irmãos, vocês acham que o pastor, seja ele quem for, é o único ser que passa pelas igrejas todas e ele não tem dramas existenciais, problemas, depressão, desânimo? Ele é o cara, ele está sempre em alto astral. Tem nada a ver com a novela, mas ele está lá no pique. Não é verdade. Paulo teve tristezas, Paulo teve depressão, Paulo teve medo de morrer, desejo de morrer. Paulo foi chibatado, traído, e ele está dizendo: eu tinha na pessoa de Epafrodito alguém que era como um bálsamo, um lenitivo para a minha alma. Então Paulo estava dizendo: eu quero visitar vocês com dupla motivação. Repartir algum dom e confirmar vocês como pessoas plenas do Espírito Santo, e confortar vocês e receber conforto de vocês. Então, às vezes os nossos cultos se tornam mais burocráticos do que momentos de encontro com Deus, de adoração a Deus e de alimentação da nossa vida. Por isso, irmãos, vamos orar para que os nossos cultos sejam momentos marcantes de adoração, de celebração, de gratidão, de crescimento e de quebrantamento também. Momentos que marcam a vida para sempre. Gratidão, oração, motivação. Mas tem um outro também, no verso 13, aspiração. Eu sei que tudo está terminando em ão, é mais uma maneira de organizar a coisa, mas a aspiração é aquele desejo que consome, que vai além de qualquer outra coisa comum. E olha o que Paulo diz: eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu me propus ir ter convosco, no que tenho sido impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. A grande aspiração de Paulo era fruto, convertidos. Eu quero ver convertidos, mas ele sabia que o esquema não funciona,
Deus, se quisesse usar esquemas, Ele colocaria vários. Ele usa pessoas. Nas mãos dele, pessoas fazem o mundo virar de cabeça para baixo. E Paulo está dizendo, a minha maior aspiração, eu já quis ir para Roma muitas vezes, não consegui, mas a hora que eu for, a minha aspiração maior é ver fruto, é conseguir fruto. E fruto aqui é convertido, gente nas mãos de Deus, gente que mudou a vida, que foi convertida de fato e de verdade. Não há sonho maior. Tem uma passagem na Bíblia, em Timóteo, que diz que os que aspiram o pastorado, excelente obra desejam. Então, na verdade, ninguém é chamado para ser pastor, nem todo mundo é chamado para ser pastor, mas todos somos chamados para testemunhar. E testemunhar para alguém que está perdido à beira do abismo, e ver esta pessoa salva por Jesus, é como um troféu que você vai levar para a eternidade. Eternidade, você ganhar alguém para Jesus é uma aspiração da maior grandeza, da maior relevância. Você ser instrumento de Deus para que alguém saia das garras de Satanás para as mãos de Deus. No ano de 74, num acampamento em Matão, nós da juventude tínhamos muitos compromissos de viajar, de pregar em várias cidades, e era muito bacana. Levávamos um grupo de 50 jovens que tinha música na veia e 2, 3 pregadores, e eles foram loucos o suficiente para incluir a mim como um desses pregadores. Eu me lembro de um rapaz lá no acampamento em Matão que ele dizia sistematicamente: eu tenho certeza que Deus não pode converter o meu coração, porque ele é perverso demais. E foram várias horas orando, conversando, e é bacana quando você percebe que alguém se abre e é autêntico diante de Deus e fala: eu sei que Deus não pode me amar, eu sei que Deus não pode me converter. Você fica alimentado por aquela questão e tem mais abertura para falar. Mas como é triste quando você se esquiva. E uma vez eu fiz isso na vida num ônibus. Quando eu estava voltando do seminário, eu encontrei velhos amigos da faculdade, velhos amigos do terceiro colegial e tal. E eu, Davi, o que você está fazendo? O que você está estudando? E o mané aqui falou assim: eu estudo teologia. Pomposo, ao invés de falar, não estou estudando para ser pastor, para pregar o evangelho. O testemunho que eu dei na faculdade, quando eu saí e falei que ia pregar o evangelho, defender Cristo, naquele momento eu neguei, eu fui reticente. Aquilo me incomoda até hoje, de vez em quando eu lembro daquilo. Não pode. Paulo está dizendo: olha, a minha aspiração é ir aí, não para fazer turismo em Roma, mas é para ter frutos. Essa era a aspiração dele. E mais 2 momentos marcantes para a vida toda: conscientização. Há um momento que a gente precisa disso. O verso 14, Paulo diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, sábios como a ignorantes. Não há público-alvo. Não, meu público-alvo é só a faixa, a janela 1040, ou é só a Vila Madalena, a rua Teodoro Sampaio. Não, ele fala assim: olha, há bárbaros como gregos, a cultura grega, toda a sabedoria, toda a filosofia, todo o elitismo acadêmico dos gregos e a aculturação, ou seja, nenhuma cultura entre os bárbaros, só a violência da espada. Conquistaram Átila, rei dos hunos, toda essa turma aí de bárbaros, godos, visigodos. Paulo está dizendo: olha, eu quero essa turma toda, eu sou devedor a eles, a sábios e a ignorantes. Na verdade, essa era a conscientização que Paulo tinha. Ele não ficava pensando: bom, eu vou montar uma estratégia para ganhar o bairro ao redor da igreja, vou inventar um folheto que diga algumas coisas sobre o que é morar numa cidade que tem milhões de habitantes e não tem água para beber. De repente você pode usar um folheto sobre: faltou água na cantareira. Se faltar água do Espírito, água da palavra, você morre de sede, morando no maior condomínio da cidade. Você vai morrer de sede, não sede dessa água H2O, mas há momentos na vida que o homem vai ter sede, é da palavra de Deus, e esse momento há de chegar. O Brasil, o brasileiro está vivendo uma das piores fases de sua história,
de mediocridade em mediocridade, de corrupção em corrupção, de vazio existencial, nenhuma resposta. Até nós, como cristãos, falhamos na proclamação corajosa do Evangelho, porque queremos adocicá-lo, porque queremos diluí-lo. E Paulo está dizendo, a minha conscientização me diz uma coisa só: eu sou devedor. Devedor do meu vizinho, devedor do síndico do prédio, devedor do porteiro, do meu amigo de trabalho, de escritório. Eu sou devedor, não só da pessoa que serve o café, mas também da pessoa que é presidente da empresa, e por aí vai. Momentos que marcam a vida para sempre e que deixam a gente com a consciência de que está valendo a pena viver, de que está valendo a pena entrar no caminho, como bem falou o André hoje de manhã, num caminho que nos levará a um ponto final na glória. E se você quiser saber o melhor livro de todos sobre caminho, leia o Peregrino. Leia, é a maior obra depois da Bíblia. Leia o Peregrino, não deixe. Se tem um livro que você tem que ler antes de morrer, tem que ser esse aí, além da Bíblia, porque nele o peregrino John Bunyan conta a história de alguém que sai numa caminhada até chegar na cidade celestial, e todas as dificuldades, as lutas, as batalhas, os atalhos e tudo mais que poderiam desestimulá-lo. Bem característico, bem fácil para a gente entender o recado. Momentos que marcam a vida para sempre. E o último, evangelização. Recapitulando todos eles. O momento que marca a vida para sempre é a gratidão, a oração, a motivação, a aspiração, aquele momento de conscientização quando a ficha cai e você descobre por que você existe. E aí vem o momento da evangelização, verso 15. É aquele momento em que você assume a disposição, se entrega para a consagração e entra no campo da dedicação. Não fica só na ideia, não fica só, poxa, eu preciso evangelizar. Olha o que Paulo fala no verso 15. Por isso, quanto a mim, olha o que ele diz: eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Eu vejo aqui 3 coisas: disposição, consagração e dedicação. Ele não está dizendo, eu estou pronto, quando der eu vou. Ele foi, e ele se consagrou. Ninguém vai sem se consagrar, e ninguém continua indo se não houver uma disciplina, uma dedicação. Porque no auge de um culto abençoado, de um hino que te toca, de uma pregação que te fala ao coração, é fácil alguém levantar e falar, Senhor, eu me rendo, eu prometo que vou dedicar a minha vida a Ti até morrer. Mas depois que você vai para casa, outras preocupações e os cuidados deste mundo começam a crescer tão mais alto e mais forte que sufocam aquele impulso original. Por isso que Paulo diz, o que está em mim, no que depender de mim, eu vou evangelizar, eu vou compartilhar, eu vou falar. E em 1 Coríntios 9 ele diz, ai de mim se eu não fizer isto. E eu pergunto aos irmãos, qual era o método? Qual era a estratégia? Simplesmente o que está em mim, o que depende de mim, eu vou. Foram esses momentos que marcaram a vida do apóstolo Paulo para sempre, porque ele foi tudo o que Deus planejou que ele deveria ser. E ele pagou o preço, mas ele se realizou. Quando ele está para morrer, já velhinho, morrer não de morte natural, mas morrer com a violência do Império Romano em cima dele, ele chama perto de si o jovem Timóteo, e ele fala, Timóteo, eu tenho que te dizer algumas coisas, porque o tempo da minha libação, do meu sacrifício se aproxima. Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Agora o que me espera é a coroa da justiça, que Deus vai dar para mim e a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo teve na vida momentos que o marcaram para sempre. Que você tenha os seus de uma forma tão impressionante, que a tua vida tenha sentido e possa valer a pena. Falando em momentos, eu quero encerrar contando uma outra história, que me emocionou quando eu a li, porque ela está muito próxima
de um filme que eu assisti esses dias, que eu recomendo, sinceramente. Não é nada de Bíblia, mas é um filme chamado Invencível. Não sei se ele ainda está em cartaz, mas é um filme real, baseado na história do Louis Zamperini, que foi um militar, um soldado americano, herói da Segunda Guerra, que ficou quase 2 meses, 45 dias no mar. Depois ainda foi levado prisioneiro dos japoneses. Uma história muito bonita. E ele morreu há poucos anos atrás. E a história que eu vou contar agora é conhecida do Max Lucado, do Billy Graham e de tantas outras pessoas, e agora será conhecida dos irmãos também. A história do Ed da Flórida. Eu achei muito brilhante, porque é uma história que revela momentos que marcam a vida da gente para sempre. A história do velho Ed da Flórida. Algum problema? O velho Ed da Flórida tinha um costume. Todas as sextas-feiras, todas, ele pegava um balde de camarão. Ele morava perto de um pier, e ele ia até esse pier com um balde de camarão toda sexta-feira, perto da hora do pôr do sol. Quando o sol... Eu nunca fui na Flórida, mas tem alguns lugares no mundo em que você ficando ali contemplando o pôr do sol parece uma laranja impressionante que vai encostando no mar. Aquilo é uma cena maravilhosa. E todos os dias, toda sexta-feira, durante décadas, o velho Ed pegava o seu balde de camarão e ia para aquele lugar. E quando ele chegava, não era para si os camarões, nem para os peixes. Ele era, naquele momento que chegava naquele lugar, colocava o balde e começava a jogar alguns camarões, e gaivotas aos milhares cercavam a ele, e em poucos minutos elas consumiam todos os camarões, muitas gaivotas. E o que se ouvia, além do zumbido, do grito, do barulho das gaivotas, era o Ed, quando acabava os camarões, dizendo sempre, baixinho: muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E ele voltava para casa até a próxima sexta-feira. Ele fez isso todos os dias da sua vida, todas as sextas, até a morte. Por quê? Porque na Segunda Guerra, ele era um capitão piloto de um B-17, que era uma fortaleza voadora, um dos maiores e mais poderosos aviões da Segunda Guerra. E ele foi abatido numa tarefa no Pacífico, e ele e mais 7 tripulantes sobreviveram num bote durante muito tempo, parecido com o filme. E eles comeram o que tinha, e depois começaram a passar muita fome. E num momento ele dormia, o Ed dormia lá naquela balsa, com um chapéu na cabeça, e eis que pousou em cima do chapéu uma gaivota. E ele ficou ali: se eu conseguir pegá-la, vai servir de alimento para todo mundo. E ele, na rapidez da fome, na fraqueza, de alguma maneira ele conseguiu pegar a gaivota, tirou as penas, e eles repartiram aquela pouca quantidade de carne que sobrou, tudo cru. Depois eles pegaram todos os miúdos e tripas e tudo mais, e começaram a pescar com aqueles miúdos, e por causa da pescaria sobreviveram mais 10 dias até que foram resgatados. Daquele dia em diante, depois que ele sai e é resgatado, numa campanha do Billy Graham, ele entrega o coração a Jesus e passa a usar esse sistema do balde de camarão para agradecer a Deus pelo milagre de ter mandado aquela gaivota, e o compromisso dele foi: vou alimentá-las até o fim da minha vida. Momento que marcou a vida do Ed para sempre. Qual o momento que marcou a sua vida para sempre? Que momentos Deus tem usado para mudar a sua vida para sempre, para revelar o que Ele quer de você? Que Deus tenha misericórdia e que você saia daqui hoje dizendo: Senhor, dá-me momentos desses, marque a minha vida para sempre e mostre que Tu és fiel, e que eu sei
que o Senhor não falhará.